Olá, vamos iniciar mais um episódio do Medicasmento, um podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a professora Sabrina Calil Elias e hoje nós vamos conversar sobre os tratamentos profiláticos para a infecção do HIV. Para isso, temos o prazer de conversar com a farmacêutica Paula Terra, que é mestranda do Programa de Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica aqui da Universidade Federal Fluminense. Oi, Paula, como você está? Oi, tudo bem? Então, Paula, como já se sabe, desde 2017, nós temos a campanha do Dezembro Vermelho, a qual foi instituída aqui no Brasil pela Lei 13.504, e tem como objetivo gerar mobilização nacional na luta contra o vírus do HIV, e outras infecções sexualmente transmissíveis, conhecidos como as ISTs. Hoje a gente queria conversar um pouquinho, sobre essa questão da infecção pelo HIV. E aí, dentro, dessa campanha de conscientização do Dezembro Vermelho, né, uma das questões é chamar a atenção justamente para a prevenção, como que a gente previne a infecção tanto pelo HIV quanto pelos ISTs. Né? E aí, com base nisso, quais são as medidas que são adotadas pelo Ministério da Saúde que vão estar associadas a essa questão da prevenção, principalmente o nosso foco hoje aqui é o HIV, principalmente em relação à infecção do HIV? O que o Ministério da Saúde recomenda? Então, existem várias metodologias, né, que estão disponíveis pelo Ministério. É a chamada prevenção combinada, né, que associa diferentes estratégias de prevenção, tanto para o HIV quanto para outras ISTs, em uma perspectiva voltada à saúde integral das pessoas, né? A ideia principal é considerar as especificidades das pessoas e de seus contextos, as características individuais e o momento da vida de cada pessoa. Ou seja, o usuário ele pode escolher o que ele quer usar, qual a metodologia que ele quer usar, de acordo com a vida que ele está vivendo naquele momento. Então, além da PEP, da PrEP, né, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, existem outros métodos e ações que fazem parte da prevenção combinada. A testagem, por exemplo, a testagem regular contra o HIV e outros ISTs, a prevenção da transmissão vertical, quando a gestante vive com HIV, né, ela pode ter a transmissão para o vírus, do vírus para o bebê, o tratamento das ISTs, das hepatites virais, a imunização das hepatites também, A, B e HPV, a redução de danos, né, para pessoas que usam álcool e outras drogas, e o tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV ou AIDS. E acho que é importante a gente chamar a atenção, que muitas pessoas elas estão, devido ao seu estilo de vida, como você falou, elas podem acabar estando mais expostas, à possibilidade de infecção. Às vezes até mesmo ter parceiros, um é infectado e o outro não, e hoje em dia a gente já sabe que parceiros nessa situação eles podem ter relação sexual relativamente segura, E obviamente a gente tem que chamar a atenção das questões de abuso sexual, que é um outro ponto extremamente importante e que hoje em dia, com essas tecnologias novas, em relação à prevenção, à profilaxia, já se consegue diminuir muito a possibilidade de infecção caso, tenha tido uma relação sexual sem nenhum tipo de proteção ou sem nenhum tipo de consenso, entre uma das pessoas e a possibilidade de se ter essa infecção pelo HIV, E aí, dentro dessas tecnologias que você falou, a gente tem, como você disse, a PEP e a PrEP, a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição. Vamos falar um pouquinho, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a profilaxia pós-exposição à PEP? Que situações que ela deve ser utilizada? Qual é o perfil de indivíduos que acabam utilizando mais?
quais são os medicamentos, né, que estão relacionados a essa profilaxia de pós-exposição? É importante dizer, né, antes de tudo, que todas essas tecnologias elas estão disponíveis pelo SUS, né, de forma gratuita. E começando a falar um pouquinho da PEP, a PEP ela como a professora já falou, a profilaxia pós-exposição, é uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situações de risco à infecção pelo HIV. Né? Hoje a gente vai falar especificamente do HIV, mas existem também profilaxias específicas para o vírus da hepatite B, por exemplo, e outras infecções sexualmente transmissíveis. A PEP ela deve ser utilizada após qualquer situação que exista risco de contágio, como, por exemplo, violência sexual, como a professora já tinha falado, relação sexual desprotegida, sem o uso de camisinha ou com o rompimento da camisinha também, e acidente ocupacional, com instrumentos pérfuro-cortantes e contato direto com o material biológico. A PEP, como eu falei, ela é considerada uma urgência médica, ela deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite 72 horas após a exposição de risco. Ela tem por base o uso de medicamentos, né, antirretrovirais. Eles devem ser tomados durante 28 dias. Além disso, a pessoa ela deve ser acompanhada depois pela equipe de saúde após 30 e 90 dias, né? Isso é um protocolo do Ministério da Saúde, mas pode ser modificado de acordo com o município. O município, por exemplo, pode pedir que essa pessoa retorne antes dos 30 dias para verificar efeitos adversos, por exemplo, de medicamentos, porque muitas vezes os pacientes eles param de tomar, né, durante esse tempo, sente alguma coisa ou outra, então ele para de tomar. Então, algumas unidades pedem para que o paciente retorne antes desse tempo. Os medicamentos utilizados são vários, né? Depende da idade da criança, depende da faixa etária, do peso. Então, aqui eu vou falar somente do esquema preferencial para adulto, né, que é o tenofovir de 300 miligramas, mais lamivudina de 300 miligramas, em um único comprimido. Então, são duas substâncias ativas, né, dois princípios ativos, em um único comprimido, e o dolutegravir de 50 miligramas comprimido, em um único comprimido também. Então, a pessoa ela toma 2 comprimidos ao dia durante 28 dias. Esse esquema é para adulto, acima de 35 quilos, e para criança também acima de 6 anos, também acima desse peso. E a gente também, né, como você falou, tem o PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição. Em relação ao PrEP, né, em que situações, a mesma questão, né, em que situações pode-se utilizar, deve-se utilizar o PrEP, e quais são os medicamentos que compõem esse tratamento? Então, a PrEP ela é a profilaxia pré-exposição, né, à infecção pelo HIV. Ela é uma estratégia de prevenção, né, indicada para a pessoa que tem o maior risco de entrar em contato com o HIV. Então, ela é a tomada de comprimidos antes da relação sexual. Então, ela prepara o organismo, né, para enfrentar um possível contato ao HIV. As pessoas que podem usar a PrEP são as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, né, para o HIV. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, né, existem outras situações, mas, por exemplo, deixar de usar camisinha nas relações sexuais, fazer uso repetido de PrEP, ou seja, aquela pessoa está tendo muitas exposições, né, ao vírus, então ela é uma pessoa provável também para usar a PrEP. Históricos de infecções sexualmente transmissíveis também é uma pessoa, né, para usar a PrEP. Contexto de relações sexuais em troca de dinheiro, objeto de valor, drogas, moradia.
Prática sexual sob influências de drogas também é um caso provável. E como que funciona, né, a PrEP, né? Qual é o medicamento? A PrEP ela é a combinação de 2 medicamentos, que é o tenofovir 300 miligramas, mais a entricitabina de 200 miligramas. São os 2 princípios ativos em um único comprimido. Então, a pessoa ela vai tomar esse medicamento de acordo com a modalidade indicada. Né? Ela é considerada como PrEP oral, né? Porque o medicamento ela é tomada oralmente. E existem 2 modalidades, a PrEP diária e a PrEP sob demanda. Então, depende da situação, de como o paciente se encontra naquele momento e o profissional de saúde vai disponibilizar essas 2 modalidades e vai indicar qual a modalidade para aquele paciente naquele momento da vida dele. Vai estar sempre referenciado ao estilo de vida que esse indivíduo está passando naquele momento. Isso. Né? Tem uma especificidade na PrEP sob demanda, que eu já vou falar, mas depende também da situação que o indivíduo está naquele momento. Então, vou começar falando da PrEP diária. Ela consiste na tomada diária, né, dos comprimidos, de forma contínua, para pessoas em situação de vulnerabilidade ao HIV. Então, ela se inicia com uma dose de 2 comprimidos no primeiro dia e depois ela vai tomando um comprimido diário todos os dias. A PrEP sob demanda, ela é tomada antes de uma possível exposição de risco ao HIV. Existem evidências científicas que garantem a segurança e a eficácia, tá, da PrEP sob demanda. Ela só pode ser utilizada para algumas populações. Né? Aí eu vou dizer aqui, né, que é para homens cisgêneros, heterossexuais, bissexuais, gays e outros homens cisgêneros que fazem sexo com homens, os HSH, pessoas não binárias, designadas como do sexo masculino não UNC, e travestis e mulheres transexuais, que não estejam em uso de hormônio à base de estradiol. Então, a PrEP sob demanda tem essa especificidade, né? Não é qualquer pessoa que pode tomar. Além disso, essas pessoas elas precisam se planejar, né? E ter relação sexual com frequência menor que 2 vezes por semana. Então, ela também precisa de um planejamento para usar essa modalidade. Como que vai usar, né? Então, são 2 comprimidos, de 2 a 24 horas antes da relação sexual, um comprimido 24 horas após a dose inicial dos 2 comprimidos e um comprimido 24 horas após a segunda dose. Então assim, se a gente for resumir, né, a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, é quando teve uma situação que não estava sendo esperada, né, e como você falou, né, às vezes tendo relação sexual com uso de preservativo, mas acaba estourando o preservativo, ou a pessoa, depois que teve a relação sexual, o parceiro fala da possibilidade de ter uma infecção por HIV, ou até casos de violência sexual. Né? E a PrEP já são para aqueles indivíduos que, vamos dizer assim, estão mais expostos, né? Estão mais expostos à possibilidade de se infectarem pelo HIV em função do seu estilo de vida. E aí, então, para que eles não venham a se infectar, eles podem fazer uma das 2 modalidades de tratamento, certo? E como a gente sabe, né, a distribuição de medicamentos para o tratamento do HIV aqui no Brasil, ela é reconhecida mundialmente, né? Então, o próprio governo federal, ele financia o tratamento de qualquer indivíduo, independente se é um indivíduo de baixa renda ou de alta renda. Todos têm efetivamente direito
direito e à disposição da utilização desses medicamentos, né, que vão ser dispensados no sistema público de saúde, né, pelo SUS. Como é que as pessoas têm acesso, né, a essas modalidades, né, ao PEP e ao PrEP? Porque uma vez que o indivíduo está infectado, ele vai ao médico, ele vai ao infectologista. O infectologista vai fazer toda a avaliação daquele indivíduo, vai escolher o esquema de tratamento e vai orientar, no caso de um infectologista privado, ele vai orientar o indivíduo a ir a uma unidade básica de saúde para ter acesso aos seus medicamentos. Então, mesmo aqueles indivíduos que fazem uso com médicos, fazem tratamento, desculpa, com médicos particulares, acompanhamento com médicos particulares, eles vão obter os seus medicamentos via SUS. Agora, numa situação dessa, né, de profilaxia, seja no caso do PEP ou do PrEP, como é que é a forma de acesso? Como é que a pessoa chega até o medicamento? Tanto na questão da pós-exposição, quanto aquele indivíduo que entende que ele tem que se prevenir com uma frequência maior, que é o caso da utilização do PrEP, né? Como é que as pessoas têm acesso a esses medicamentos? Então, tem uma diferença, né, por conta da urgência da PEP. Então, a PEP é necessário que tenha um serviço de atendimento 24 horas, né, porque você não sabe quando que você vai se expor. Então, você pode se expor a qualquer momento. Então, o ideal é que tenha no município um serviço de atendimento 24 horas, né, que atenda a PEP, mas caso a pessoa vá durante o dia, né, que não precise ser um atendimento 24 horas, ela pode ir a uma unidade pública, né, de saúde próxima à sua casa, informar, né, a exposição, explicar o caso, e ali a pessoa vai ser acolhida, vai fazer a testagem e vai ser encaminhada para um serviço de atendimento especializado, né, onde ela pode fazer o acompanhamento, né, como eu disse no início, que ela tem que repetir a testagem de 30 a 90 dias e retirar também o seu medicamento. Então, a princípio, é só chegar numa unidade de saúde, Sim. né? E aí, dali, eles vão encaminhar para uma unidade específica. Isso. Então, mesmo se indo numa unidade privada, a gente espera, né, que tenha essa questão do acolhimento, principalmente devido à situação que está levando essa pessoa à busca daquele apoio, daquele tratamento, e vai orientar, vai encaminhar para uma unidade de saúde pública, que é onde vai ser dispensado esse medicamento. Sim, a dispensa e depois o acompanhamento desse paciente depois do uso do medicamento. Sim. Em relação à PrEP, são unidades específicas também, né? São unidades que também têm o medicamento para poder disponibilizar para aquele paciente. E o paciente indo também numa unidade mais próxima da sua casa e explicando a situação, o seu interesse, né, pelo uso da PrEP, ele também pode ser encaminhado para uma unidade especializada também, né, que vai fazer a dispensação do medicamento e todo o atendimento da PrEP, né? Além disso, no site do Ministério da Saúde tem disponível de todos os estados, de todos os municípios e as unidades que fazem o atendimento, tanto de PEP quanto de PrEP. Entendi. Então, no caso da PrEP, principalmente, que a pessoa tem que se programar, como você bem mesmo falou, ele pode ir à unidade de saúde, né, do SUS mais próximo da casa dele para pedir informação ou mesmo acessar, né, o site do Ministério da Saúde para que se tenha a indicação direta da unidade mais próxima da casa dele. Sim, como a PrEP ela é uma escolha, né? Então o atendimento ele é diferenciado, né? Então existe um agendamento, uma consulta, né? Uma data específica para a pessoa ser atendida. No caso da PrEP, não, ela tem que ser atendida o mais rápido possível. Então tem que
ter esse atendimento disponível 24 horas no município. Sim, e no caso da PrEP, é importante ter em mente que também não adianta a pessoa, uma vez que ela teve acesso àquele medicamento, ela tem que fazer um acompanhamento médico também. Sim. Né? Não basta achar sempre que vai ficar só repetindo o medicamento e a vida segue. Não, ela tem que fazer o acompanhamento com o infectologista até para verificar de tempos em tempos se foi infectado ou não pelo HIV, ou até mesmo em função do seu estilo de vida ter sido infectado por algum IST, né? Que isso também é muito importante. Né? E aí, assim, uma outra questão é em relação a esse acolhimento que você falou, né? A gente tem o nosso episódio, né? Ele vai estar sendo disponibilizado no dia 6 de dezembro de 2024, né? E a gente está tendo aí uma certa polêmica em relação, quem é da área de saúde, né? Em relação à questão da prescrição, né? Desses medicamentos que fazem parte, né, do PEP e do PrEP. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Então, em 2020, 2021, né, para a expansão dessa oferta, tanto de PEP quanto de PrEP pelo SUS, o Ministério da Saúde, né, junto com os conselhos federais de enfermagem e de farmácia, passaram a orientar e autorizar, né, a prescrição dessas profilaxias por enfermeiros e por farmacêuticos. Mas em 2022 houve uma suspensão, né, pela Justiça, e logo em seguida o Conselho Federal de Farmácia entrou com recurso e retornou a prescrição farmacêutica. Então, até dia 21 de novembro, né, os farmacêuticos estavam autorizados a prescrever, e no dia 21 houve novamente essa suspensão pela Justiça. Então, no momento, a prescrição farmacêutica está suspensa. É importante, né, que a gente levantar esse tipo de discussão, porque muitas vezes na unidade de saúde a gente tem lá o farmacêutico, enfermeiros, e nem sempre o profissional médico está totalmente disponível, né? E aí, principalmente em situações onde são situações de emergência, né? É necessário que aquele paciente tenha um acolhimento humanizado. E como você falou, né, a utilização desse medicamento, né, dessa profilaxia emergencial, tem uma questão de tempo aí, né? Quanto antes, melhor. Sim. Né? Então, a proposta que outros profissionais venham a prescrever é justamente de acelerar esse processo, né? E aí entrou, né, na jogada, vamos dizer assim, em 2020 os enfermeiros e posteriormente no ano seguinte os farmacêuticos. Porém, essa questão do termo prescrição ainda é uma coisa controversa. Lembrando que essa prescrição de PrEP e PEP, ela é totalmente, vamos dizer assim, ela é protocolada, né? Existe um protocolo do Ministério da Saúde e esse protocolo ele não pode ser mudado. Então, os profissionais farmacêuticos, eles seguem estritamente o protocolo. Caso algo saia daquele contexto que consta no protocolo, efetivamente, o profissional médico ele tem que ser ativado na hora, né? Então, assim, não é o profissional farmacêutico, ele não vai sair prescrevendo o que vier na cabeça dele. Na realidade, ele só vai estar utilizando do protocolo para acelerar uma possibilidade de tratamento e que efetivamente esse paciente ele vai passar pelo médico assim que houver aquele profissional disponível. Né? Então, acho que isso é importante, é mais no sentido de acelerar o processo. Obviamente, aquele indivíduo
num caso de exposição acidental, ele chegando a uma unidade de saúde, tendo médico, é o médico que vai recebê-lo, é o médico que vai prescrever. Né? O farmacêutico ele só entra aí na ausência desse profissional. Né? Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Em hipótese alguma, a gente é favorável a uma prescrição de forma inadvertida. Né? Esse tipo de discussão está baseado no protocolo do Ministério da Saúde, que é confeccionado de acordo com evidências científicas. Então, a gente tem segurança nesse processo. É diferente da prescrição de outros medicamentos. Tá? Então, é importante a gente ressaltar esse ponto, né? Deixar bem específico que é só para PrEP e PEP. E, particularmente, não sou favorável a outros tipos, a outras prescrições, outras formas de prescrições que o farmacêutico venha aí pleitear no futuro. Sim, como você mesma falou, para agilizar o processo, né? Alguns municípios são precários e às vezes o médico atende uma vez na semana, às vezes só tem um profissional para atender. Então, tendo a opção de mais um profissional ou dois, como um enfermeiro também, e a opção do paciente também escolher por quem ele quer ser atendido, né? E, na verdade, nessa situação que a gente está conversando, né, sobre PEP e PrEP, também existe na verdade, deve existir uma capacitação para esses profissionais que atendem esse tipo de paciente, né? Tanto da porta de entrada quanto aos profissionais de saúde, recepcionistas e tudo mais. A questão da discriminação, do estigma, do preconceito, isso tem que ser muito conversado, né? Para isso não existir. O sigilo também é muito bem falado, né? Caso você conheça uma pessoa que esteja ali. Então, é importante que isso não ocorra, na verdade, né? A discriminação, o preconceito e o estigma para esses pacientes, eles retornarem, eles serem bem-vindos na unidade de saúde. O acolhimento ele é fundamental, né? E tem que ter treinamento. Então, a prescrição é um detalhe. Né? O acolhimento ele é tão importante quanto, né? Para que essa pessoa se sinta bem naquele lugar, por ela justamente ter saído de uma situação que muito provavelmente vai trazer algum tipo de trauma para ela. Né? Então, até a opção mesmo que você falou, né, da escolha do profissional, às vezes a gente acaba se identificando mais com um indivíduo do que com o outro. Né? E aí você se sente mais à vontade com um determinado profissional, certamente você se sente mais acolhido, e isso tudo vai trazer uma receptividade maior até para favorecer o processo de adesão à terapia medicamentosa que ele vai estar precisando. Porque aqui a gente está falando de um grupo de medicamentos, mas dependendo da situação, né, ele pode ter que tomar outros medicamentos que estejam associados aí a essa questão de uma relação sexual que tenha trazido algum tipo de insegurança para a saúde daquele indivíduo. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar holístico. E outro ponto que você falou que é importante também é o treinamento. Sim. Não é qualquer um, né? Não é qualquer farmacêutico, não é qualquer enfermeiro e muito menos qualquer médico. Tem que ter o treinamento específico, tem que ter o conhecimento do protocolo, tem que saber até onde você pode ir e quando é a hora do outro profissional chegar. Né? Então, isso tudo requer treinamento. Então, também ninguém está tirando nada da cartola, certo? E com respaldo do treinamento feito pela própria gestão, né, do Ministério da Saúde, né? Partindo do princípio que essa questão da utilização de medicamentos HIV para HIV aqui no Brasil, ela tem uma gestão excelente. Né? Até questões de falta de medicamentos quase não há. Então, a gente tem que respeitar todos esses anos de experiência, né, que eles vêm exercendo esse papel. Bem, Paula, agradeço enormemente, né, a sua participação. Eu acho que foi bem proveitosa essa nossa conversa, acho que bem esclarecedora.
né? E a importância dos profissionais de saúde que não trabalham, né, com pacientes com HIV/AIDS, mas que essas pessoas elas possam compartilhar essas informações. Sim. Porque muitas vezes o indivíduo que não é da área de saúde ele não tem nem noção que ele tem, né, esse tipo de profilaxia disponível para ele. E é importante a gente divulgar isso, é importante a gente falar para as pessoas que existe essa profilaxia, que todo mundo tem direito, que se bem utilizada, vai se ter um sucesso com esse tratamento. Sim. Obrigada também, professora, pela oportunidade e que tenhamos muitas gravações aí. Tá ótimo, Paula. Obrigada.